Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa SolidWorks. Vamos fazer agora a base do motor. Então este subconjunto, eu tenho aqui o subconjunto separado. Nós vamos fazer estas peças e fazer a montagem. Eu tenho aqui o desenho detalhado no SolidWorks, em 2D. Eu tenho esse arquivo em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Está todo aqui no PDF. Este PDF você baixa aqui na descrição do canal. Então no vídeo que você está assistindo, você clica aqui em mostrar mais e você tem aqui o arquivo em PDF para baixar, através do Drive Google. E mais vídeos aqui do SolidWorks. E os vídeos aqui do nosso Centrífugo Fan. Vamos voltar para o Solid e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do SolidWorks, pode estar desta maneira ou pode estar aqui com o Welcome ligado. Então a aba Home aqui está aqui. Eu posso iniciar meu desenho aqui clicando em Part, ou posso também aqui clicar em New. Eu vou começar por aqui, vou clicar em Part. Ele abre para mim a tela de desenho, vamos ver no PDF. Eu vou fazer aqui o item 1, então o item 1 é Plate. E é este retângulo de 345 por 250. Vamos voltar. Então a primeira coisa que eu vou salvar e vou entrar com o nome. Então aqui é Plate. Está na nossa pasta de trabalho. Vou dar salvar. Vou clicar aqui em Sketch, clicar Sketch aqui novamente. Vou selecionar o plano top. Ele ajustou a vista para mim. Eu vou vir aqui e clicar na seta em retângulo e vou pegar aqui Center Rectangle. Vou clicar no centro e vou abrir o meu retângulo. Eu vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar aqui nesta lateral. Vou clicar aqui embaixo. Então aqui essa dimensão é 345. Enter. Eu vou clicar nesta linha e vou clicar aqui do lado. Aqui é 250. Enter. Então está feito aqui o meu perfil. Está dimensionado. Está totalmente restrito. Vou fechar aqui dimensão. Vou fechar o Sketch. Vou clicar aqui em Features, vou clicar em Extruded Boss Base. Então ele gira para o 3D e a espessura está aqui. Vamos ver no PDF a espessura. A espessura aqui é 12,7, vamos voltar. Então vou entrar aqui com 12,7, Enter. Então está feito aqui a espessura da chapa. Vou confirmar o Boss Extrude. Vou clicar aqui em Orientação de Vista e vou clicar aqui em Isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer aqui o bilongo da peça. Então eu tenho aqui a distância aqui de 50 e o comprimento do bilongo 40. E o centro aqui 55 com raio de 6. Vamos voltar para o Solid. Então eu vou clicar aqui em Sketch, clicar em Sketch novamente e vou clicar nesta face. Eu vou clicar aqui no Sketch com o botão direito, clicar em Normal Tool para ajustar a vista. Vou vir aqui em Slot. Vou selecionar aqui esse tipo de slot, Straight Slot, slot reto, e está desta maneira para fazer a figura. Então vou aproximar aqui, vou clicar aqui na face e vou puxar aqui na horizontal, vou dar outro clique e vou abrir o meu slot. Vou clicar aqui. Vou clicar aqui em dimensão, vou clicar aqui nessa aresta e vou clicar aqui no centro, clicar aqui do lado. Então esta dimensão é 5,5, Enter. Eu vou clicar aqui nessa aresta, vou clicar aqui no centro, clicar aqui embaixo. Aqui a distância é 47, Enter. Eu vou clicar aqui no centro e vou clicar aqui nesse centro e clicar aqui embaixo. Essa distância é 40, Enter. Vou clicar aqui no arco do slot, clicar aqui do lado. O raio aqui é 6, Enter. Então está feito o meu slot, está definido aqui o dimensional, de acordo com o PDF. Então está aqui, Aqui é 50, vamos confirmar. Vou mudar lá para 50. Então aqui vou dar 2 cliques, é 50. Enter. Então agora está de acordo com o PDF. Vamos fechar aqui a dimensão. Eu vou fechar aqui o Sketch. Vou girar aqui para o isométrico. O slot está selecionado, o Sketch, eu vou clicar aqui em Features e vou clicar aqui em Extruded Cut. Então ele já pegou a figura, está cego e está na espessura. Eu vou mudar aqui de cego para até o próximo, Up to Nest.
Então ele vai fazer o recorte para mim. E vou confirmar aqui o Cut Extrude. Então está feito o recorte, ó, está desta maneira. Vou clicar aqui para isométrico. Eu vou fazer aqui o pattern desse slot. Vou clicar aqui Stone Feature. Eu vou clicar aqui em Linear Pattern. Vou clicar na seta, clicar Linear Pattern. Então ele já pegou o slot, ó, está selecionado aqui, ó. Ele está pedindo a direção. Então eu vou clicar aqui na aresta para entrar com a primeira direção. A seta está para cá. Aqui vai ser 2 itens. E a distância aqui vamos ver no PDF. Então o centro do slot aqui, ó, eu tenho aqui 40 mais 170. Então 40 é metade de cada slot, ó. Então vai ser 170 mais 40. Vamos voltar lá. Então eu vou entrar aqui com a distância, ó, vai ser 40 mais 170. Enter. Então ele coloca a dimensão para mim, ó, 210. Agora aqui eu vou fazer a segunda direção. Então está pedindo para selecionar. Eu vou selecionar esta aresta. Está apontando para este lado a seta, está de acordo. Aqui também são 2, vamos confirmar a dimensão. Então esse centro do slot aqui é 140. Vamos voltar. Então eu vou entrar aqui com 140. Enter. Então está feito aqui o pattern, está mostrando aqui. Vou dar OK. Mais um OK para aceitar. Então está feito o slot. Vou clicar aqui para ajustar para isométrico e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esta furação, diâmetro de 11, 4 vezes. Ó. Então tem o centro aqui de 30 por 17,5. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em Holy Wizard. Vou clicar em Positions e vou clicar aqui nesta face. Então vou colocar os furos nesta face. Ó. Eu vou girar aqui para Top e vou colocar o furo aqui. Então vou colocar um furo aqui. Vou subir aqui alinhado. Ó. Tem a linha tracejada pontilhada. Eu vou vir para este lado, vou clicar aqui e vou clicar aqui. Eu vou clicar em dimensão, eu vou clicar nesta aresta e vou clicar neste centro e clicar aqui do lado. Então essa dimensão aqui é 30. Enter. Eu vou clicar nesta aresta e vou clicar aqui no centro do furo e clicar aqui embaixo. Essa dimensão é 17,5. Enter. Eu vou clicar aqui neste centro, vou clicar neste centro e clicar aqui embaixo. A distância é 310. Enter. Eu vou clicar aqui neste centro, vou clicar neste centro e clicar aqui do lado. Essa distância aqui do furo é 190. Enter. Eu vou fechar dimensão e vou colocar aqui restrição geométrica. Então vou clicar aqui neste centro, vou apertar Shift e vou clicar neste centro. E vou selecionar aqui horizontal. Então está alinhado os dois furos. Do mesmo jeito aqui, primeiro eu vou aplicar, né? Então agora eu vou fazer o outro. Eu vou clicar neste centro, apertar Shift, clicar neste centro e selecionar horizontal. Vou confirmar a propriedade. Eu vou clicar aqui neste centro, apertar Shift, clicar neste centro e vou selecionar aqui vertical e confirmar a propriedade. Note aqui que muda a cor, ó, fica preto, ó. Aqui continua azul. Ó. Então, novamente aqui eu vou clicar neste centro, vou apertar Shift, clicar neste centro e selecionar vertical e fechar propriedades. Então está totalmente restrito, está centralizado os furos. Vou voltar aqui para Type, vou selecionar aqui furo, Holy, está Unsymmetric, eu vou selecionar aqui Drill Size, tamanho de broca e vou procurar o tamanho aqui da medida, que é 11. Então aqui 11, vou selecionar. Está aqui Blind, eu vou mudar aqui para Up to Next, que é o próximo. Então vai ficar desta maneira, ó. Está passando a furação. Eu vou dar OK. Está feito o furo. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer o chanfro de 10 por 45 4 vezes. Vamos voltar para o Solid. Então, vou clicar aqui na seta Infinity e clicar em Chamfer. Então, a medida aqui do chanfro é 10, está correto, 45 graus. Eu vou selecionar aqui as arestas. Então, vou clicar aqui nesta aresta, vou clicar nesta aresta, nesta outra, e vou passar o mouse aqui, ó,
e ver se eu consigo pegar essa aresta. Então eu consigo pegar por aqui. Eu também posso vir aqui e mudar aqui para o wireframe e pegar o canto aqui também, para não girar a peça. Voltar aqui novamente para o Shade Edge e confirmar aqui o chanfro. Então está feito aqui, ó, 4 chanfros. Vou clicar aqui para ajustar isométrico e vou salvar. Eu vou vir aqui na árvore, em material, vou clicar com o botão direito, vou clicar Edit Material e vou selecionar aqui este material. Fique à vontade para pegar o material que você precisar. Então vou clicar aqui neste material, vou dar aplicar. Então aqui ele tem toda a informação da peça, está tudo aqui. Vou fechar aqui a janela, está aplicado o material. Vou clicar aqui em Apply Scene, vou clicar aqui em Plan White. Então a minha peça está pronta aqui, a minha base. Vou clicar para salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o item 2. O item 2 é suporte, está detalhado aqui embaixo. Então vamos voltar para o Solid. Eu vou clicar aqui em New. Está selecionado parte, vou dar OK. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou salvar e vou entrar aqui com o nome. Então vou colocar aqui suporte Base, para diferenciar aqui de alguma outra peça. Está na pasta de trabalho, vou dar salvar. Vamos ver no PDF. Então o desenho aqui, vamos aumentar um pouco. Eu tenho aqui um retângulo aqui de 25,4 por 25,4. Vamos voltar aqui para o Solid. Então vou clicar aqui em Sketch, vou clicar em Sketch novamente, vou selecionar aqui o Front Plane, eu vou clicar aqui em Retângulo, Center Rectangle, vou clicar aqui em fazer o retângulo, vou clicar na origem e fazer o meu retângulo. E vou clicar aqui, ó, vou clicar aqui em Dimensão, vou clicar nesta linha, clicar aqui embaixo. Então aqui é 25,4, Enter. Eu vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado, aqui é 25,4, Enter. Vou fechar dimensão, então está feita a minha figura, ó, de acordo com o PDF. Está aqui, ó, 25,4, 25,4. Vamos voltar. Vou terminar aqui o Sketch. Vou clicar aqui em Features, Extrude Boss Base. Vamos ver a espessura. Eu tenho aqui 12,7, vamos voltar. Então vou entrar aqui com 12,7, Enter. Então está feito, ó. Eu vou deixar desta maneira, não vou centralizar, vou dar OK. Eu vou clicar aqui para ajustar o isométrico e vou salvar. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer esta rosca M10 por 1,5. Tem altura aqui de 14 e aqui está no meio da peça. Vamos voltar. Então vou clicar em Role Wizard. Vou clicar em Positions. Vou selecionar esta face. Vou girar aqui para Front. Vou selecionar aqui a origem, vou subir e dar um clique e colocar o furo. Vou apertar ESC, eu vou clicar aqui em Dimensão, vou clicar nesta aresta e vou clicar aqui no centro do furo. Clicar aqui do lado, aqui é 14, Enter. Eu vou aproximar aqui, ó, eu vou sair de Dimensão, apertar ESC, eu vou clicar neste ponto, vou apertar Shift e clicar aqui na origem. E vou selecionar aqui Vertical. Então está restrito o meu centro, eu vou confirmar aqui. Está preto o ponto do centro aqui, ó. Está feito o centro do furo. Vou voltar aqui para Type. Está selecionado aqui furo. Eu vou mudar aqui para 3D Role, Stride Tap, né? Rosca reta. E vou selecionar aqui o tipo de rosca. Então está Unsymmetric. Vou clicar aqui e colocar Taped Role, furo roscado. E vou selecionar o tamanho aqui que é M10. Então M10 por 1,5, está aqui, ó. Está até o próximo, a condição final, e a rosca também até o próximo. Então aqui só vou confirmar. Então está feito aqui a minha rosca, está desta maneira a rosca. Eu vou clicar aqui em Apply Scene, vou clicar em Plan White, vou clicar no vazio, eu vou vir aqui em Options, vou clicar aqui em Document Properties, vou clicar aqui em Detailing, e vou selecionar aqui Shade Cosmetic Threads, que é para mostrar o sombreamento da rosca. Então ele mostra aqui para mim, ó, está desta maneira. Eu vou clicar aqui para Isométrico, vou selecionar aqui no Fillet, na parte de baixo, o chamfer, e vou fazer um chanfro aqui. Então vou colocar aqui 0,5. Enter.
Vou fazer um chanfro aqui neste furo e vou fazer aqui neste lado também. E vou aplicar. Então está desta maneira o meu furo. Eu vou clicar aqui para isométrico. Vamos ver no PDF. Eu tenho um chanfro aqui de 5 por 45. Vamos voltar. Vou clicar aqui em Fillet na seta, clicar em Chamfer. A distância aqui é 5, Enter. E vou selecionar os cantos. Então, clicar neste canto, clicar neste canto. E aplicar o chanfro. Vou clicar aqui no vazio, tirar seleção, clicar aqui para isométrico e vou salvar. Eu vou vir aqui em material, passar o mouse, clicar com o botão direito, clicar em Edit Material. Vou selecionar aqui o material, vou pegar esse mesmo material, vou dar aplicar, vou dar close. Então aqui está pronto o suporte. Eu vou clicar aqui e salvar. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer agora o conjunto dessas peças. Então aqui nós temos aqui o Motor, Base e Assembly. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui em Welcome. Vou selecionar aqui Assembly. Então aqui eu estou na página de montagem. Está aqui Assembly. Está aqui para colocar a peça. Começar a montagem. Eu vou fechar aqui. E a primeira coisa eu vou salvar o desenho. Então eu vou entrar aqui com o nome Motor, Base, Assembly. Então o nome está colocado, está na pasta de trabalho, vou dar salvar. Eu vou voltar aqui em Insert Componentes, dar um clique. Eu vou selecionar aqui o plate e vir para a tela. Então ele já está colocando a minha peça aqui. Eu vou girar aqui para isométrico. Então está desta maneira. Eu vou clicar aqui em confirmar. Então eu fazendo desta maneira ele já colocou a peça centralizada com os planos que eu construí. E já fixou a peça, tem um F aqui de fixo. Então está colocada aqui a primeira peça. Eu vou continuar aqui, vou clicar novamente em Insert Componentes, clicar aqui no Support Base, vou vir aqui para a tela, não precisa fazer nada, é só isso, e vou descarregar aqui a minha peça. Eu vou girar a minha vista, vou aproximar aqui, vou clicar em Mate, vou selecionar esta face, vou clicar aqui para ajustar o isométrico, e vou selecionar esta face. Vou dar aplicar, está coincidente, vou aplicar. Eu vou continuar aqui, vou selecionar esta face. Vou girar aqui no cubo, clicar aqui, selecionar aqui este canto do cubo. E vou clicar aqui nesta face. Então está centralizado aqui. Eu vou dar flip para alternar a face, ele foi para dentro. E vou colocar aqui distância. Então vamos ver aqui no PDF. Então a distância aqui da peça é 8 milímetros. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 8, Enter. Vamos ver como está aqui, vou clicar aqui no direito. Então está desta maneira a minha peça aqui. Vamos girar para a outra vista. Então está desta maneira a minha peça. Eu vou dar flip. Então foi para o lado que eu quero. Vou clicar aqui para isométrico. Então ela está com 8 aqui desta face. Vou confirmar a distância. Eu vou clicar aqui no conjunto. Vamos ver no PDF. Então eu tenho o centro aqui da peça. 65 aqui, o primeiro centro. Vamos voltar. Então vou pegar aqui o suporte. Vou ampliar aqui. Vou vir aqui no plano. Vou pegar este plano, plano direito, right plane. Vou selecionar e vou selecionar esta face. E vou entrar aqui com a dimensão de 55. Vamos confirmar no PDF para não fazer confusão. Então aqui está 65, a dimensão. Vamos voltar. Então aqui eu vou clicar em dimensão e vou entrar aqui com 65. Enter. Ele foi para este lado. Eu vou dar flip aqui para alternar. Então foi para o lado que eu quero. Está posicionado. Está desta maneira. Vou confirmar o posicionamento. Vou fechar a caixa, vou clicar aqui para isométrico e vou salvar. Eu vou colocar outro suporte aqui deste lado. Então vou clicar aqui em Insert Componente, vou clicar aqui no suporte e vou levar para a tela. Vou soltar aqui do lado. Eu vou girar aqui a minha vista, vou clicar aqui em Mate, vou selecionar aqui esta face, vou girar novamente a vista e vou clicar nesta face. Então está colocado uma posição, está coincidente e vou confirmar. Eu vou continuar aqui, vou clicar nesta face e vou clicar nesta face. Eu vou entrar aqui com distância.
Vou entrar aqui com 8, Enter. E vou dar um flip aqui para alternar. Ó. Então foi para o lado de dentro, é isso que eu quero. Vou confirmar o posicionamento. Eu vou colocar mais uma posição, então eu vou vir aqui na peça que eu coloquei, vou ampliar a seta. Vou selecionar aqui o plano direito e vou selecionar aqui essa face. Essa distância aqui vamos confirmar. Então aqui eu tenho 65, vamos voltar. Então vou clicar aqui em distância e vou entrar aqui com 65, Enter. Vou confirmar o posicionamento, vou fechar o Mate, vou clicar aqui para isométrico e vou salvar. Vamos ver no PDF. Então agora aqui eu vou colocar aqui o parafuso, ó, o item 4. Então tem um DIN 933 M10 por 70, cabeça sextavada. Vamos voltar aqui para o Solid. Eu vou clicar aqui em Design Library. Vou selecionar aqui Toolbox Ampliar. Eu vou pegar aqui o DIN e vou pegar aqui Bolts on Screen. E vou selecionar aqui o Hex Bolts. Vamos ampliar aqui, vou selecionar Hex Bolt on Screen. Então aqui o DIN 933, vamos ver no PDF. Ó. O DIN 933 ele pode ser aqui o ISO 4017. Então vamos voltar aqui para o Solid. Ou pode ser esse DIN EN 24017. Ó. É a mesma coisa. Então posso selecionar aqui e vou arrastar para a tela e soltar. Então o tamanho aqui é M10 e o comprimento aqui é 70. Então está definido o parafuso. Eu vou selecionar aqui o tipo de rosca que eu quero. Então o cosmético vai ficar deste jeito. Ó. Vamos confirmar. Então o cosmético ele fica o sombreado do parafuso. Ó. Eu vou clicar aqui do lado e colocar outro parafuso. Eu preciso de 2 parafusos. Vou apertar ESC. Eu vou vir aqui em Mate. Vou clicar aqui neste parafuso, no corpo, e vou clicar aqui na rosca, no furo roscado. Vou clicar aqui em Flip para alternar, para ir para o outro lado. Ó. Eu quero deste jeito. E vou confirmar aqui o concêntrico. Eu vou girar aqui a minha vista, eu vou clicar nesta face e vou clicar aqui nesta face. E vou entrar aqui com distância. E vou colocar aqui 27. Enter. Então está desta maneira meu parafuso. Coloquei uma distância ali. Vou confirmar a distância. Eu vou colocar mais uma restrição, vou girar aqui para isométrico. E vou colocar uma restrição aqui, vou selecionar esta face e vou selecionar o sextavado do parafuso. Então aqui ele colocou aqui paralelo. Vou confirmar e vou fechar o Mate. Vou fazer o mesmo aqui deste lado. Ó. Então aqui vou clicar em Mate novamente, vou clicar no corpo do parafuso, vou clicar aqui no furo roscado. Vou confirmar aqui a colocação do concêntrico, vou aproximar, vou clicar nesta face e vou clicar nesta face. Vou entrar aqui com distância e vou colocar aqui 27, Enter. Vou confirmar aqui, vou colocar mais uma restrição, vou clicar na face sextavada e clicar aqui na face do suporte. Então ficou paralelo, vou confirmar e vou fechar aqui o Mate. Eu vou continuar aqui, vamos ver no PDF. Então agora eu vou colocar essa porca ISO 4034, ó, M10. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Design Library. Vou retornar aqui no DIN e vou expandir o ISO. Vou selecionar aqui Nuts, expandir e clicar aqui Hex Nuts. Então a porca aqui é 4034, vamos selecionar aqui, ó. Então 4033, 4034, está aqui em cima. Vou clicar, segurar e arrastar para cá e soltar. E vou clicar aqui. Vamos afastar aqui, ó. Então aqui está deste jeito, ó, M12, vou mudar para M10 e vou dar OK. E vou colocar aqui mais uma porca deste lado aqui, ó. Eu vou aproximar aqui, vou apertar ESC no teclado, vou clicar em Mate, vou selecionar aqui esta face da porca e vou selecionar esta face do suporte. Vou confirmar aqui coincidente. Vou selecionar aqui o furo da porca e vou selecionar o corpo do parafuso. Vou confirmar aqui a restrição.
Vou selecionar esta face e vou selecionar esta face. Então está alinhado aqui o sextavado. Vou confirmar. Eu vou fazer a restrição na outra porca. Então vou aproximar aqui. Eu vou clicar nesta face da porca. Vou girar aqui a minha vista. Vou clicar aqui na face do suporte. Vou confirmar aqui o coincidente. Vou clicar no furo da porca. Vou clicar no corpo do parafuso. E vou confirmar aqui com concêntrico. Vou clicar nesta face, vou clicar nesta face. Confirmar o paralelo. E vou fechar o mate. Vou clicar aqui para isométrico e salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o pattern desse conjunto aqui todo. Então aqui eu tenho a distância de 115. Vamos voltar lá para o Solid. Então vou clicar aqui em Linear Componente Pattern. Vou clicar na seta e selecionar Linear Componente Pattern. Vou selecionar a direção, vou clicar nesta aresta. Então essa distância aqui é 115. Enter. São dois itens. Eu vou selecionar aqui o item que eu vou fazer o pattern. Então vou vir aqui na árvore, recolher aqui a árvore e vou selecionar aqui, ó, parafuso, outro parafuso. Ele não pegou, ó, então vou apertar aqui Ctrl e clicar no outro parafuso. Então agora pegou, vou selecionar esse. E vou selecionar aqui os dois suportes. Vou apertar Ctrl e selecionar o suporte. Vou alternar aqui o lado. Então ele foi para o outro lado. Já está na dimensão, está tudo selecionado. Vou dar OK. Então está feito o pattern aqui, ó. Está desta maneira. Vou clicar aqui para isométrico. E vou salvar o meu trabalho. O que eu poderia fazer aqui é no parafuso. Eu vou selecionar o parafuso. Vou vir aqui no parafuso, clicar com o botão direito. Clicar Edit Toolbox Componente. E vou selecionar aqui o 3D Display, vou mudar aqui para esquemático. E confirmar aqui a seleção. Então ele vai mudar aqui para a rosca, aqui aparecendo rosca. Desta maneira. Vou clicar aqui isométrico. E vou fazer o mesmo neste outro aqui. Então vou selecionar esse parafuso. Vou clicar aqui com o botão direito. Vou clicar Edit Toolbox Componente. E vou mudar aqui de Cosmetic para Schematic e confirmar a seleção. Então o parafuso vai ficar assim, os dois parafusos. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar. Então aqui está pronto o suporte do motor. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, esse compartilhamento, essa curtida, essa inscrição é muito importante para mim. Obrigado, até o próximo.